Eu vou fazer alguns exercícios da seção 3, né, da lista, e depois eu vou para a seção 5, porque tem alguns exercícios de taxa de variação que são aplicados, são bem interessantes, né? Alguns até que o professor Leonardo separou para eu fazer. É, Deixa eu ver onde que deu isso aqui. O microfone está funcionando? Tá sim, professor, tá funcionando Tá sim? direitinho. Bom, então tá bom. É, eu fiz? Tá. Tá. E o 3.9? 3.9 não? Então eu vou fazer aqui. Então você tem que f de r em r é dado assim, não é dado a expressão de f, é apenas dito que é derivável em zero infinito, mais infinito. Tudo bem? Então, deixa eu fazer na sequência aqui para ficar melhor no vídeo. Não vou em. Opa. Zero mais infinito. É, Calcule limite quando x tende a A de f. Na verdade, é em A pertencente a zero infinito. Quer dizer, não necessariamente é derivável em todo o domínio. Tudo bem? Mas essa função está derivável em algum A positivo, para que dê certo esse limite aqui. Bom, é, então, vamos calcular esse limite em termos é, da derivada, né? Então, a resolução. Então, lembrando que f' de A, o exercício está afirmando que existe, então a gente pode partir do princípio que existe, é o limite quando x se aproxima de A, de f de x menos f de A sobre x menos A, tudo bem? É, Então, tem também aquela outra definição, né? Mas essa que cabe melhor para esse exercício. Tem aquela que você trabalha com essa diferença x menos a, você chama de h. Aí você tem que é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Que em algumas situações facilita bastante para fazer as contas, né? Então, para calcular esse limite, dá para ver que está quase do jeito que eu quero. Então, vou ter que manipular um pouco limite quando x tende a A. Lembrando que eu estou pegando A positivo. O x está se aproximando de A, então eu posso considerar que o x também está numa vizinhança em que é positivo. Quer dizer, eu pego um trechinho perto. Eu tenho aqui o zero, eu tenho aqui o A, e eu posso considerar um trechinho onde o x está próximo de A e é maior do que zero. Então,
Então, o que acontece? Eu posso tirar a raiz quadrada de x, né? E não vai dar zero, porque vai dar zero só no x igual a A, mas eu quero estudar o limite, quer dizer, quando se aproxima. Então, o limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre raiz de x menos raiz de A é igual ao limite quando x tende a A de f de x menos f de A. O que que eu faço para, ao mesmo tempo, sumir essa raiz de baixo, ao mesmo tempo fazer aparecer o x menos A daqui? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x menos raiz de A, mais raiz de A, mais raiz de A. Quando x tende a f de x menos f de A sobre raiz de x ao quadrado menos raiz de A ao quadrado vezes raiz de x mais raiz de A. Preste atenção aqui. Aqui é importante usar a hipótese que x é positivo. Bom, no caso tem que ser, né? Porque senão eu não posso tirar a raiz. Então, essa raiz quadrada de x ao quadrado dá x. A mesma coisa com raiz de A. Então, isso vai ser limite quando x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A vezes raiz de x mais raiz de A. Bom, o que que acontece aqui? Então, essa parcela aqui vai tender a um número real. Vai se aproximar de um número real. Por quê? Você diz, porque estou assumindo isso. E quando a gente fala que é derivado, é porque esse limite dá um número real, não dá infinito nem menos infinito. Então, isso vai ser f' de A. E aqui vai ser esse. Deixa eu fazer direito esse vezes, que está meio tortinho, está parecendo A. Vou fazer um pontinho aqui. Está parecendo uma soma. E aqui vai se aproximar de quanto? O raiz de x vai se aproximando de raiz de A. Então, isso vai se aproximar de 2 raiz de A. Então, novamente, eu tenho um produto aqui. O produto está dentro do limite. Então, isso, na verdade, eu vou fazer assim, tende, né? Tende, quando x tende a A, quando x tende a A. Esses produtos dentro do limite, os dois têm um limite número real. Então, eu posso fazer limite do produto, produto dos limites. Então, isso vai ser f' de A, 2 f' de A, raiz de A. Tudo bem? É... Opa, estourei a tampinha. Bom, tem mais algum exercício que vocês queiram que faça nessa sessão 3? Ou já vamos para a sessão 5? 3 ponto... Tá. 3,21. Então, você tem que y é igual a f de x. E você tem a seguinte relação. X ao quadrado é igual a y ao cubo sobre 2 menos y. É, Então, essa função é derivável. Então, determine a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, 1. Bom, qual que é reta tangente em um ponto?
R de x? Então, vamos lá, determino. É, novamente eu estou fazendo assim, deixa eu passar para x ao quadrado é igual a y ao cubo, 2 menos y. Tá. Determine a equação, né, da reta tangente ao gráfico de f é, no ponto 1, 1. Bom, vocês se lembram da fórmula, mas eu vou tentar explicar como que é a fórmula. Então, a reta tangente no ponto A vai ser f de A mais f' de A ponto x menos A, vezes x menos A. Por que isso dá certo? É porque, né, tentando pensar numa dedução rápida, assim, é, porque a reta tangente tem que ter duas propriedades. Primeiro, a reta tangente no ponto A tem que passar no ponto A. Então, se você trocar x por A, aqui dá zero e sobra f de A. Então, tá certo. Nesse ponto a reta tangente vai encontrar o gráfico da função. Segunda coisa importante, a derivada da reta tangente tem que ser a mesma derivada da função. Por isso, né, vai passar tangente à função. Então, se você tem aqui, se você derivar essa função, o que que você vai fazer? Vai distribuir aqui f' de A vezes x menos f' de A vezes A. Isso dá uma constante, né? Porque você tem f' de A e você tem é uma constante, A também é uma constante. Constante porque não depende de x. O A vai ser fixado, no caso, A vai ser 1. Tudo bem? E aí, sobra o quê? Nisso, isso também é uma constante, vai sobrar f' de A vezes x, quando você deriva esse coeficiente, que é o f' de A. Então, vai ter a mesma derivada, né? E, para quem já viu, isso, na verdade, é uma fórmula de Taylor de grau, o polinômio de Taylor de grau 1. Quer dizer, você pode continuar colocando mais a segunda derivada dividido por x menos a ao quadrado. E aí dividir por 2 fatorial. E aqui também é como se fosse 1 fatorial. Terceira derivada vezes x menos a ao cubo dividido por 3 fatorial. Aí o que você vai obter? Aqui você obtém a, a reta que melhor aproxima, né, o polinômio de grau 1 que melhor aproxima a função localmente no A. Se você fizer o polinômio de Taylor de grau n, você vai obter o polinômio de grau n que melhor aproxima a função ao redor do ponto A, no sentido de ter as n derivadas, n primeiras derivadas idênticas. Bom, então, o que que a gente tem que calcular aqui? Aqui, f de 1 e f' de 1. Tudo bem? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a y, ou vou até substituir já. Por. Primeiro, vamos calcular o f de 1. Então, você tem que, então, x igual a 1 implica que y vai ser quanto? Tudo bem? Aí você vai resolver essa equação. Sim? Ah, é verdade.
A verdade, aqui se você substituir, um já vai dar 7, aqui já está falando que é esse ponto um. Tá. Então, e o f de um já é dado pelo exercício, não tem que calcular. Já é f de um, é um, tudo bem? E vocês podem conferir aqui que realmente satisfaz essa propriedade, essa equação. Então, você não tem que calcular, ainda bem, senão daria um polinômio de grau 3, 4, né? E que acho que não daria para resolver com fórmula quadrada, ou com o biquadrado, né? Então, agora, aqui, o que que você vai fazer? Quer calcular f' de um. Então, você vai fazer x ao quadrado igual a f de x ao cubo, 2 menos f de x. Aí, o professor Leonardo usa mais notação do d de x ou linha mesmo? Linha? Então tá. Então, vamos jogar a derivada nos dois lados. Então, porque eu já sei que f é derivável. Então, aqui vai ser 2x. Por outro lado, aqui, a primeira coisa que eu estou fazendo, a primeira coisa é assim, olhando de fora para dentro, né? Não é de dentro para fora, porque se você fizer essa conta para algum x na calculadora, você vai primeiro fazer o f de x, depois vai fazer 2 menos f de x, aí do outro lado você vai fazer f de x elevado ao cubo e depois multiplicar. Mas olhando de fora para dentro, você começa, ou na verdade, que a última operação é o produto. Então, como é que é a regra do produto mesmo? Derivada do primeiro vezes derivada do segundo, mais, ou melhor, derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, a, mais o primeiro sem derivar e a derivada do segundo. Então, vai ser f de x ao cubo, linha, mais a, f de x ao cubo, vezes 2 menos f de x linha. Tudo bem? Agora, eu vou desenvolver isso aqui. Como é que eu faço? Aqui vai cair regra da cadeia. Eu tenho uma composição. Eu pego f de x e elevo ao cubo. Bom, imagina que isso fosse uma outra variável, y, né? Aqui está chamando de y. E eu vou derivar isso como se y fosse a variável. Então, como é que fica? Fica 3y ao quadrado, né? Então, ficaria 3f de x ao quadrado. Regra do tombo, 3 passa para frente, diminui um, fica 3f de x ao quadrado. Só que a derivada, a variável não é y, é f de x. Ou y é f de x. E a variável é x, melhor dizendo. Tudo bem? Então, como é que eu corrijo isso? Multiplicando pela derivada de f. Tudo bem? E agora, aqui, eu só f de x. Aqui, eu vou ter f de x ao cubo. E aqui, eu vou ter o quê? Eu derivo, então, derivada da diferença. Aqui vai dar zero, aqui vai dar menos f de x. Então, o menos é derivado de f de x, ou seja, vai dar menos f' de x. Tudo bem? Então, eu já coloquei o menos aqui. Bom, é, eu já vou agora substituindo x por um e f de x por um. Tudo bem? Que é o valor, né? Porque não quero calcular a expressão geral da f'. O exercício só pede f' de um, porque quer dizer, pede a reta tangente. E para saber a reta tangente, né? Que vai ser assim, né? R de x é igual a f de um mais f' de um
vezes x menos um, eu só preciso de f' de 1. O f de 1 já é dado, então só sobra o f' de 1, né? E aqui, lembrando que esse f de 1 é 1. Bom, então eu vou ter o quê? 2 vezes 1 é igual a 3 vezes 1 ao quadrado, vezes f' de x, que multiplica 2 menos 1, menos 1 ao cubo, vezes f' de x. Tudo bem? Então, eu vou ter que 2 vai ser igual a 3 vezes, daqui deu 1, né? F' de x, menos 1 vezes f' de x. Ou seja, 2 vai ser igual a 2 f'. Aqui eu já deveria substituir por f' de 1. Então, aqui vai ser 2 f' de 1. Logo, f' de 1 vai ser tudo 1, né? O x, o y, é, o f' de x. Bom, então, é, o que eu tenho aqui, que é r de x, vai ser f de 1, que é 1, mais f' de 1, que é 1 também, vezes x menos 1. Então, isso vai dar x. Tudo bem? Então, a reta tangente é simplesmente a reta x. Vou ver se dá para mostrar aqui no gráfico o que que acontece. Tá. Então, aqui eu vou ter qual que é a expressão mesmo? X ao quadrado é igual a y ao cubo 2 menos y. Correto? Opa, errado. Aqui tem que dar uma setinha para baixar. 2 menos y. Então, olha que interessante o gráfico, né? Agora, eu vou fazer x. Então, olha que bonito que ficou. Vou dar um zoom aqui. Ficou esse desenho aqui, parece um peão, um peão. E aqui você vê que no 1, essa reta aqui está passando tangente a esse gráfico. Tudo bem? E você vê que esse gráfico, por isso derivação implícita, né, aqui. Isso não é um gráfico de uma função. Você consegue meio colar como pedaços de funções, né? Ou a parte de baixo, depois a parte de cima, mas não é ele todo um gráfico de função. Mas localmente ele se comporta como gráfico de função. Tudo bem, pessoal? Ah, tá. Então, essa é a regra da cadeia. Quer dizer, então, eu tenho uma G composta com f de x. No caso, o g de y, vamos dizer, é o y ao cubo. E o f de x é essa que você tem. Então, quando eu derivo a g, então g', então eu vou derivar em relação a x, né? Então, por isso que nesse caso a notação d dy ajuda, né? Porque você tem assim, você tem d f de x, mas você quer derivar em relação a x. E aí você faz o quê? dg de y dy, né?
Quer dizer, então esse f de x eu vou chamar de y, mas depois vou substituir pela expressão no final. Vezes dy, que é o df, né? Sobre dx. Quer dizer, é como se, né? Claro que isso é apenas uma justificativa, ou melhor, não é uma justificativa apenas para lembrar a gente alguma coisa mais mnemônica do que uma prova. É como se você cortasse os dy aqui, tudo bem? Agora, voltando aqui. Então, aqui, o que que eu faço? Né? No g f de x, linha. Então, veja que eu estou colocando o linha fora. Quer dizer, eu tenho uma composição e eu vou derivar toda essa expressão. É diferente de eu derivar g e depois calcular no f de x. Então, o que eu faço? Eu vou pensar nisso como se fosse uma variável y, f de x. Aí eu vou fazer g' do que está dentro. Então, aí sim. Aí eu encapsulo todo esse f de x como se fosse uma única variável, né? E aí eu faço a derivada, só que depois que eu calcular em y, depois eu troco de novo y por f de x, né? E aí eu vou ter o quê? Opa! Só que eu não posso fazer isso a princípio, mas pela regra da cadeia, eu corrijo isso multiplicando pelo f' de x. Tudo bem? Então, exemplo, x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Bom, eu poderia abrir isso e decompor e derivar polinômio. Mas se eu quero ter menos trabalho, o que que eu faço aqui? Eu derivo isso, eu pego isso e faço um bloquinho. Eu transformo esse pedaço, eu pego um plástico bolha, embrulho esse x ao quadrado mais um direitinho e penso como um treco só. Eu penso como se fosse uma variável. E eu faço 3 vezes x ao quadrado mais um ao quadrado. Quer dizer, eu estou pensando ainda nesse negócio tudo encapsulado, num plástico bolha direitinho. Aí depois eu abro esse plástico bolha, né? E faço vezes a derivada disso. Então, isso vai dar 3 x ao quadrado mais um ao quadrado, vezes a derivada disso, que dá 2x. Tudo bem? É... Isso é uma coisa assim, para prestar muita atenção, porque com o tempo a gente pega a prática e já faz isso meio automático, a gente já imagina. E por que a regra da cadeia? Na verdade, é a regra da corrente, né? Se fosse traduzir em inglês, né? Chain rule, né? Então é mais corrente do que cadeia. É, porque é como se eu tivesse realmente várias argolas, não uma ligada no outro. Por quê? Porque às vezes tem situação que você tem três, quatro interações essa, né? Você vai multiplicando, aí dentro tem uma outra composição de funções, aí você vai abrindo, formando essa corrente, né? Isso é uma coisa que é muito importante porque com o tempo a gente pega a prática, a gente bate o olho e já vê as composições, tudo, mas no início é uma das coisas que mais os alunos erram. Tudo bem, é uma coisa então que tem que treinar bastante mesmo, porque é, acho que a regra da cadeia é um daqueles pontos assim, daqueles obstáculos maiores assim no decorrer do curso, né? Regra da cadeia e as manipulações algébricas também. Tudo bem? Ficou claro? Então, é sempre bom vocês perguntarem isso, porque esse tipo de coisa aparece com frequência, é bom explicar bem detalhado. Bom, agora esses exercícios de taxa de variação. Então, foi bom fazer esse exercício 3.21 de derivação implícita, porque esses exercícios todos, esses que eu separei de taxa de variação, na verdade o Leonardo sugeriu, né, para fazer, todos esses exercícios eles têm a ver com derivação implícita. Então,
5,1. É, um objeto circular tem seu raio variando de maneira desconhecida. Vou abreviar o. É. Não é um exercício muito aplicado, né? Abstrato, né? Porque eu não imagino algum contexto, talvez em computação gráfica, sei lá, que você tem um círculo que fica aumentando, diminuindo de tamanho com um padrão aparentemente aleatório. Mas tá bom, vamos imaginar isso. É, Quando seu raio é 6 metros, a taxa de variação é 4 metros por segundo. Taxa de variação é derivada, né? Então, a questão é, taxa. Em geral, quando a gente coloca taxa de variação, é taxa de variação do que em relação a quê? Por exemplo, às vezes pede a taxa de variação da área em relação ao raio, por exemplo. É, Mas aqui está falando do raio em função do tempo. Tudo bem? Então, determine a taxa de variação é, da área do objeto no instante em que seu raio é 6 metros. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um círculo. Deixa eu tentar fazer melhor esse desenho. Aqui. Eu vou fazer. Então, aqui eu tenho um círculo. Opa, isso. É metros. Então, não, é metros, isso. Tudo bem? É, A outra coisa importante é isso, deixar claro qual são as medidas. Então, a gente está metros e aqui segundos, né? Se de repente é quilômetros por hora, coisa assim, eu pede depois de segundos, você tem que fazer a conversão. Então, aqui eu tenho dois, para tentar fazer o ciclo menos torto, eu faço nesses quadrantes. Então, aqui eu quero saber quando o ciclo, então imagina, esse ciclo fica pulsando, né? Fica aumentando e diminuindo. Aí eu quero saber quando o raio. A informação que eu tenho é que quando o raio é 6, a variação por todo o tempo é 4 metros por segundo. Bom, então eu vou já considerar que meu eixo do tempo, né, vou chamar de T, o tempo, está em segundos. E em medidas lineares está em metros. Tudo bem? Aí a área vai estar em metro quadrado. Bom, o que que eu sei? Então, eu tenho aqui raio em função de tempo. Tudo bem? É, Raio em função. E eu tenho um instante que eu vou chamar de T0, em que o raio, nesse instante T0, é igual a 6.
E a taxa de variação é igual a 4. Tudo bem? Então, tem um instante que eu não sei, nem preciso saber em que o raio é 6, e a taxa de variação é 4. Então, eu sei o valor da função e da derivada dela. Bom, aí eu tenho que a área, eu quero saber a variação da área em função do tempo. Então, o que eu quero saber é a área A de R de T0, a derivada disso. Tudo bem? Agora, como é que é a área em função do raio? Então, bom, a área em função de R de T, é importante colocar assim, a área em todo T, né? Para depois a gente fixar o T0. Vai ser π R de T ao quadrado. Tudo bem? Πr ao quadrado, essa área é aqui. E você quer saber a derivada nesse instante T0. Então, primeiro eu vou fazer em geral, no T, né? Então, isso vai ser πr de T ao quadrado. É... Não, não, não. É derivada que eu estou fazendo. Que eu coloquei aqui ao quadrado. Derivada. Tudo bem? Então, é aquilo. Eu vou tratar o R de t como se fosse uma variável. E depois eu multiplico pela derivada de R de t. Então, isso vai dar 2π R de t. Tudo bem? Então, pense no R de t como se fosse o x. Fazendo essa derivada, dá 2x, 2πx. Tudo bem? Porque esse 2 cai para frente aqui, multiplica. Aqui é uma constante, mantém multiplicando, né? O π é uma constante. Então, você tem 2π vezes a variável. Só que a variável é t e não r de t. Então, multiplico por r' de t. Tudo bem? Então, a a variação da área no instante t0, que é o que me interessa, vai ser o quê? 2π r de t0 vezes r' de t0, que é igual a 2π vezes. Agora eu tenho a informação do r de t0 é 6 e r' de t0 é 4. Então, isso dá 24 vezes 2, 48 π. Tudo bem? Aí eu agora posso colocar a unidade de volta, né? Não sei como vocês fazem aqui nas matérias de física, né? Me lembro quando eu estudei assim, a professora mandava eu seguir, com a gente continuar, fazer o tempo inteiro usando esses símbolos dimensionais, né? Bom, aqui a área, essa é a função da área porque mantém a mesma unidade, metros, então vai para metros quadrados, né? Então, isso aqui é 48π metros quadrados por segundo. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Como aumentou, né? Quer dizer, ó, uma taxa, o raio é só 4 metros por segundo, e aqui foi o que? Mais ou menos 150 metros quadrados por segundo, que é 6 metros. Quer dizer, aqui, né? Quando você está nos 6 metros, você varia um pouco aqui, você varia bastante na área. Agora, deixa eu pensar no outro exercício aqui.
Eu vou fazer agora 5,9. Professor, Oi? depois o senhor pode fazer o exercício, deixa eu ver aqui, 3,5. 3,5. Isso. Tá. Eu vou fazer o 3,5 agora, então, e depois eu volto nesses de taxa de variação. O quê? Não passei aqui hoje. Tá. Deixa eu. É. Bom, é, então, a partir de sexta que vem eu vou passar uma lista, então. É, bom, pessoal, então é o 3 ponto, construa. Esse é interessante porque é um exercício teórico, né? É, em um único ponto. Bom, isso parece um pouco aquele exercício que eu fiz, que eu fiz o 2,5, né? Construa uma função RE, que é contínua em um único ponto. Qual foi o truque dessa, é, dessa construção, né? Da função que é contínua em um único ponto? Eu peguei uma função, né? Contínua, simples, a x, e meio que juntei com uma outra, né? Que é a função constante igual a zero, e eu embaralhei, né? Nos racionais vale uma coisa, nos irracionais vale outra. E aí você tinha assim, quando você fazia o limite, ficava alternando entre o zero e o x. E aí nunca chegava na mesma resposta, no mesmo ponto, exceto aqui quando é o zero, né? Então, quando é o zero, aí dá é, a mesma coisa. E aí dá certo. Só que agora, essa não vai dar certo porque aí a derivada vai ser um e a outra derivada vai ser zero. Então, tem que pensar numa outra função que, naturalmente, juntando é, com a função, por exemplo, identicamente nula, a derivada seja zero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar no x ao quadrado e no zero aqui. Então, defina f de x é igual a x ao quadrado se x pertence aos racionais e zero se x pertence aos reais menos os racionais, quer dizer, os irracionais. Tudo bem? Bom, é... se x é diferente de zero, f não é contínua em, em x. Logo, f não é derivável. Lembrando, né, conta positiva, né? Eu digo, se f é derivável em um ponto, então eu posso dizer que f é contínuo nesse ponto. Esse é o teorema. Isso quer dizer, eu não posso deduzir se f não é contínua nesse ponto, não é derivável nesse ponto, então ela não é contínua, porque ela pode ser contínua e não derivável. Só que aqui não é a.
A recíproca é contrapositiva. Quer dizer, se f é derivável, então ela é contínua. Logo, se ela não é contínua, então ela não é derivável, porque se fosse derivável, seria contínua. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de contrapositiva na matemática, né? Bom, então eu já sei que ela tem no máximo um ponto. Agora falta mostrar que a função é derivável em zero. Tudo bem? E aí, é claro, eu não posso mostrar só que é contínuo em zero, para mostrar que é derivável. Então, temos f' de zero, vai ser f, vai ser o limite quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero, que vai ser o limite quando x tende a zero de f de x sobre x. Bom, aqui acho que eu posso dar o teorema do confronto, tá? Por quê? Eu tenho o seguinte, f de x sobre x, ele vai estar ah, tá, eu tenho que fazer assim, menos x ao quadrado sobre x, né? Não posso dizer que vai dar sempre maior ou igual a zero, porque quando eu pego x ao quadrado, divido por... Ele dá positivo, né? Quando x é negativo. Se eu divido por um x negativo, dá negativo. Mas eu posso dizer que ele está sempre... Ele é maior ou igual que menos x ao quadrado. E é menor ou igual que x ao quadrado sobre x. Tudo bem? Por quê? Porque f de x não vai ser x ao quadrado, vai ser zero, que é menor do que isso. Então, isso implica que menos x é menor ou igual a f de x sobre x, que é menor ou igual a x. Isso tende a, a zero, quando x tende a zero, e isso tende também a zero quando x tende a zero. Então, pelo teorema do confronto, esse limite aqui vai ser zero. Tudo bem? Então, nesse ponto, a função é derivável. Tudo bem? Bom, tudo bem, pessoal? Tá, porque vamos ver se daria certo, x. Aí você teria, eu vou colocar aqui ao lado, se fosse x. Vamos ver se dá certo. Aí você teria limite de x, f de x, sobre x, né, quando x tende a zero. Tá. Então, o que acontece? Qual que seria essa expressão assim, aqui? F de x sobre x? Bom, vai ser o quê? Quando x é racional, então isso daria x. Dividido por x daria 1. Quando x for irracional, você tem o f de x que é zero,
né? E aí, independente de quanto você está dividindo, dá zero. Se x não pertence aos racionais. E essa função aqui não tem limite. Então, por isso que esse exemplo f de x igual a x não funciona. Ela serve como um exemplo de uma função contínua em x, mas não derivável. Por quê? Porque meio que essa função aqui teria que coincidir com a derivada, né? Se você estendesse continuamente nos reais, com essa aqui. Então, essa daria zero, a outra daria um. Por isso que não chega em nenhum limite. Tudo bem? Hum. É, tudo bem? Agora vamos para o 5 ponto. Qual que eu falei que ia fazer? O 5.9? Não, 5.6 primeiro, né? O quê? É, sim. Vou tirar. Aqui. Bom, eu vou fazer o 5.9. Então, você tem uma escada de bombeiro com 25 metros, está encostada na parede de um prédio, e sua base se afasta da parede. Então, aqui eu tenho prédio, e eu tenho a escada, que está a um ângulo θ aqui, e aqui tem 25 metros, né? Bom, e diz que num determinado momento, é, a velocidade, a distância da base até aqui vai ser 7 metros. Tudo bem? Eu vou chamar isso, tá? Então, é essa velocidade aqui. Tudo bem? Eu vou chamar isso de S de t. Tudo bem? O que é o S de t? S de t é, é distância da base da escada à parede em função do tempo em segundos. Aqui eu vou colocar em segundos, por quê? Porque a velocidade aqui está em segundos. Eu vou chamar aqui h de t. H de t é altura da escada em função do tempo. Ah, eu falei que em segundos o tempo também era bom dizer que a distância está sendo colocado em metros, né?
Então, aqui em metros e aqui em metros. Tudo bem? Né? Aqui, na verdade, seria 7 metros. Aqui, 25 metros. Tudo bem? Bom, é, o que o exercício dá é o seguinte, que em um momento T0, você tem que S de T0 é 7. Tudo bem? Ou seja, a distância para a parede vai ser 7 metros. E nesse mesmo instante, a velocidade com que se afasta da parede é 2. 2 metros por segundo. Então, como eu já estou dizendo que aqui o tempo está em segundos, então é 2. Isso dado pelo enunciado, né? Então, item A pede H, a taxa de variação da altura, né? Seria a derivada de H em relação a T0. Tudo bem? É... Aí dá esse infeliz cacófato aqui do H' de T0, né? Bom, é, novamente vou ter que fazer uma derivação implícita aqui. Eu preciso achar primeiro o H de T0. Então, o que que a gente pode afirmar? Podemos usar o teorema de Pitágoras. H de T ao quadrado mais S de T ao quadrado é igual a 25. Tudo bem? Então, depois eu vou usar isso para fazer a derivação implícita. Mas, por enquanto, eu vou fazer H, vou achar o ponto no ponto zero. H de T0 ao quadrado mais S de T0 ao quadrado é igual a 25. Opa, 25 ao quadrado. Desculpa, esqueci do 25 ao quadrado. Né? Então, H de T0 ao quadrado é igual, eu vou colocar aqui passo a passo. S de T0 é quanto? 7. É igual a 25 ao quadrado, 625. H T0 ao quadrado vai ser 625 menos 49. H de T0 é igual a 576 ao quadrado, né? H de T0, então, vai ser raiz quadrada. 576, que é igual a 24. Lembrando que, pelas condições do enunciado, estamos considerando H de T0 positivo. Tudo bem? A escada está apoiada, o topo dela, numa distância positiva. Por isso que eu não estou considerando as duas raízes da equação. Eu estou apenas considerando o mais raiz de 576 e não menos raiz de 576. Tudo bem? Quer dizer, nesse passo para cá, eu estou usando que H de T0 é positivo. Tudo bem? Agora, eu quero fazer a derivação aqui. É... Ah, bom, então eu tenho que H de T ao quadrado mais S de T ao quadrado. Se eu derivo, vai dar 5 ao quadrado derivado. Tudo bem? Lembrando aqui, 25 não é variável, é constante. Então, aqui vai ser zero. Tudo bem? E aqui eu vou ter o quê? H de T. Não parece que fosse. Primeiro eu vou fazer a derivada da soma. Então, H de T ao quadrado, linha, mais
S de t ao quadrado, linha, é igual a zero. Tudo bem? Então, ht ao quadrado. Agora, sim, agora eu vou ter que derivar. O que que eu faço aqui? Primeiro, eu vou fazer, depois eu substituo no final. Tudo bem? Eu vou fazer derivação implícita aqui, né? Então, aqui, regra da cadeia. H de t, quer dizer, eu derivo como se fosse uma variável e multiplico pela derivada de h de t. Mas a mesma coisa aqui. Tudo isso é igual a zero. Posso até cortar esse 2 aqui. Tudo bem? É, Agora, agora eu vou substituir por T0. Então, eu vou ter que H de T0 vezes a galinha de T0, que é o que eu quero descobrir, mais S de T0 vezes S' de T0 é igual a zero. Bom, H de T0 é 24. A galinha de T0 é o que eu quero descobrir. Isso vai ser menos, né? Agora, S de T0 é quanto? 7. E S', 2. Então, a galinha de T0 vai ser menos 14 sobre 24, que é igual a menos 7 sobre 12. Tudo bem? Então, isso vai ser em metros por segundo. Aí tem uma questão de interpretação. Por que está dando negativo? Porque, à medida que o topo se afasta da parede, ou melhor, à medida que a base se afasta da parede, o que acontece com o topo da escada? Diminui. Diminui a altura. Por isso esse menos. Mas, no enunciado, vamos ver como é que está. Se move. Tá. Aí está entendido que é imóvel. Hum? Assim, porque, como aqui é a altura, a variação da altura vai ser, então, a velocidade com que a altura está mexendo nesse instante. Tudo bem? E é negativo porque está descendo. Mas, em geral, quando a gente fala velocidade, como é em módulo, em geral, quando a gente fala velocidade, a gente fala em módulo, né? Quer dizer, você vai viajar, que velocidade você está? 100 quilômetros por hora, tá? Aí você está voltando para São Paulo, pergunta, que velocidade você está? Menos 100 quilômetros por hora porque eu estou voltando. Não, você vai falar que é 100 quilômetros por hora. Então, a resposta, que é o que está no gabarito, né? Menos 7 sobre 12. Tudo bem? Então, sim, que é o item C. Vou chegar aí. Acho que o item C é mais complicadinho, né? Eu estou aproveitando mal a lousa, né? Eu fiz tudo na vertical. Então, tá. Eu vou fazer o C, depois eu volto pro B. Ou o B, depois eu volto pro C. B. Então, você vai considerar o triângulo, né? Então, calcula a taxa de variação da área desse triângulo. Novamente, então, aqui, essa área eu vou ter
área de T. Tudo bem? Bom, a área de T vai ser base vezes. Eu estou fazendo o contrário, né? Base vezes altura, altura vezes base, sobre 2. Tudo bem? É, Então, agora eu uso regra do produto para fazer isso. Então, a linha de T. Vejam bem, por que eu não substituo antes por T0, já que eu só quero saber em T0? É aquela coisa, né? Nesse exercício vai dar certo. Só que para eu calcular a derivada, eu tenho que saber numa vizinhança, expressão numa vizinhança. Eu não posso simplesmente substituir para t igual a t0. Eu posso substituir só no final, em teoria. Por mais que nesse caso vai dar certo se eu fizer isso, mas conceitualmente está errado. E conceitualmente estar errado não significa apenas, mas é, isso é preciosismo de linguagem. Não, conceitualmente errado significa que isso pode, em outra situação, induzir você a um erro. Por isso que eu faço questão de só transformar T, trocar T por T0 no final. Então, aqui eu vou ter, divide por 2 tudo, né? É, Regra do produto. Derivo o primeiro, mantém o segundo, depois mantém o primeiro e derivo o segundo. Tá. Agora que eu tenho a expressão, agora eu vou substituir por T0. A linha de T0 vai ser a galinha de T0 vezes S linha de T0, S de T0. Opa, estou colocando linha onde não tem, né? Tá. S linha de T0. Tudo isso sobre 2, né? Então, isso vai ser o quê? A galinha de T0 a gente calculou, menos 7 sobre 12. Agora eu tenho que colocar o sinal. Mais S de T0. Quem que é o S de T0 mesmo? Cadê? 7. H de T0. Deu 24. S' de T0, dado pelo enunciado, 2. Tudo isso sobre 2. Então, aí é fazer as contas, né? Então, isso dá menos 49 sobre 12 mais 24 vezes 2 vezes 12. Então, isso vai ser menos. Aí é só fazer a conta, né? Bem chatinha essa conta, né? Então, 24 vezes 2, 48, vezes 12, 480, mais 96. 480, então 576, né? Ah, porque o 24 ao quadrado. Sobre 24, que isso dá, então, 500, então eu troco 527, né? Sobre, 527 sobre 24. Tudo bem? É isso que deu, né? É. Bom, vamos anotar então aqui. A gente chegou então que a galinha, H de T0 é igual a 24 e a galinha de T0 é igual a menos 7 sobre 12. Tudo bem?
É, Agora vamos ao exercício que você perguntou, né, sobre o ângulo. Então, ele quer saber a taxa de variação do ângulo. Então, θ de t linha é igual a... Tá. Bom, o que que eu sei sobre o θ de t? Eu sei, eu posso calcular o seno ou o cosseno. Vamos começar com o cosseno, acho que está mais fácil, né? Cosseno, o que que era mais fácil? Acho que é o seno. Vamos, seno, acho que vai dar a mesma coisa. Então, seno de θ de t vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. É... H de t sobre 25. Tudo bem? Também vocês poderiam usar o cosseno, tanto faz. Então, agora eu vou fazer a derivação implícita. Seno de θ de t. Linha é igual a h' de t sobre 25. Tudo bem? Então, peraí. Isso mesmo. Tá. Seno de θ de t é igual a isso. Então, aqui como é que fica? Cosseno. Então, eu vou derivar a mesma coisa. Eu derivo o seno de θ de t como se θ de t fosse uma variável. Dá cosseno de θ de t. Vezes θ' de t. Aí eu uso a regra da cadeia multiplicando por seno derivado de θ' de t. Isso vai dar h' de t sobre 25. Agora eu posso trocar por t0. Então, cosseno de θ de t0 vezes θ' de t0, que é o que eu quero descobrir, é igual a h' de t0 sobre 25. Tudo bem? Agora, quanto que é cosseno de θ de t0? Então, é esse momento aqui que eu calculo o ângulo. Então, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou ter 7 sobre 25. Deixa eu corrigir esse 7 aqui, porque 7 sobre 25 vezes θ' de t0. Quem que é θ' de t0? Não sei, é o que eu quero descobrir. Agora, h' de t vai ser menos 7 sobre 12 vezes 25. Tudo bem? Cancelo os 25 aqui. Está no denominador, né? Nos dois lados. Cancelo também aqui. Θ' de t0 vai ser menos 1 sobre 12. Tudo bem? Então, qual seria a medida aqui? Seria radianos, né? Ou seja, sem medida por segundo. Tudo bem? Novamente, por que que aqui está negativo e no gabarito está positivo? Porque no gabarito está entendendo que velocidade a gente pega sempre módulo. Tudo bem? Não é a derivada, é o módulo da derivada. E aqui está dando negativo porque, assim como a altura, à medida que a escada vai caindo, né, vai se afastando o topo, a base, e descendo o topo, esse ângulo aqui de baixo, de cima está aumentando, mas aqui de baixo o ângulo está diminuindo. Então, por isso que essa derivada é negativa. Tudo bem, pessoal?
Vamos fazer agora o 5,6. Aí acho que o 5,8 é um pouco mais trabalhoso. Não sei se vai dar tempo hoje, mas aí vocês podem fazer em casa. E aí depois eu resolvo aqui. Então, 5,6. Despeje-se areia sobre o chão, fazer um monte que tem a cada instante. A forma de um diâmetro de base igual a 3 vezes a altura. Então, você tem um cone de areia. Na verdade, muito mal desenhado, porque eu estou fazendo meio que o contrário, né? Estou fazendo é, não sei o que é. Diâmetro da base. Isso. Ah. Então, esse ângulo aqui, à medida que esse cara, então, por exemplo, vai para cá, esse ângulo vai diminuir. Peraí. Nossa, eu não tinha tão reparado. Então, acho que eu li errado o enunciado, eu não li com atenção, ó. Ah, bem lembrado. Então, na verdade, é esse aqui. Então, a gente calculou o ângulo corretamente, mas o ângulo errado do que o exercício pede. Então, vou pegar. Hum? Tá, acho que pode ser usado isso aqui, né? Quer dizer, então, alfa de t mais teta de t vai ser igual a 90 graus, né? Que é π/2. Então, assim, já está pronto aqui. Poderia fazer tudo pensando, né? Trocando cosseno por seno. Daria para fazer de novo, mas a gente pode usar isso que a gente já fez, né? Então, você tem que alfa de t é igual a π/2 menos teta de t. Então, alfa' de t vai ser π/2 menos... Opa, π/2 não, vai ser zero menos teta' de t. Então, alfa' de t0 vai ser menos teta' de t0, que é igual a 1/12. Tá certo. Tudo bem. Então, dá certo também, mas bem lembrado. O que está pedindo é esse ângulo aqui de cima, né? Vocês poderiam também trocar, por exemplo, fazer direto, né? Se tivesse visto, então aqui seria o quê? Aqui, ou vocês colocam S de T aqui, porque o seno, né? Ou aqui vocês colocam o seno. Tudo bem? Então aqui seria seno de θ igual S de T sobre 25. Aí se fizesse isso, aqui o que que ia mudar? É, o cosseno de θ, ó, aqui vocês teriam dois aqui, né? Porque aqui vai ser o S' de T. E aqui o cosseno de θ seria é, o cosseno de alfa de T0, né? Seria 25/24, 24/25. Então aqui daria 24/25, aqui daria
2, e aí na hora de passar ia ser 1/12 do mesmo jeito, tudo bem? Quer dizer, ou vocês pensam na hora de fazer com esse ângulo, então mudar aqui, né, qual a definição do cosseno, tudo, ou já que já fez aqui, a gente pode usar essa equação, tudo bem? E os dois caminhos iam chegar na mesma resposta. E aí tem razão, esse vai ser positivo, porque aqui está aqui tá aumentando. Visualmente, faz sentido dizer que, em módulo, né, a taxa de variação que esse sobe é o mesmo que esse diminui. Mas a gente confirma a partir dessa igualdade aqui. Bom, então, aqui eu tenho um raio R e uma altura H. Tudo bem? H de T é igual a 2R de T sobre 3. Tudo bem? Por quê? Porque a altura é 1/3 do diâmetro. E o diâmetro, o que que é? 2 raios. Por que eu estou fazendo raio versus diâmetro? Por causa... Fica mais fácil a fórmula. Tudo bem? É... Então, no instante t0, você tem h de t0 vai ser 1,2 metros. Tudo bem? Então, nesse instante t0, a altura é 1,2 metros. Né? É bastante areia. Né? E a taxa de variação que a areia despejada é 0,081 metros cúbicos por minuto. Então, quer dizer que aqui a gente está considerando o tempo, então, T em minutos. Tudo bem? Para ficar mais fácil a gente considerar, né, tudo na mesma unidade. Então, você está dizendo que o V' de T0 vai ser 0,081 metros cúbicos por minuto. Tudo bem? E agora, o que que o exercício pede? O exercício pergunta a galinha de T0. Tudo bem? Bom, vamos então lembrar que o V de T vai ser o quê? Qual que é o volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vai ser 1/3 de H de T vezes a área da base, que é πr de T ao quadrado. Então, eu posso colocar tudo em termos de R de T, vai ser 1/3 de 2R de T, 2/3 de R de T, né, vezes πr de T ao quadrado. Ou seja, vai ser π 2. Oi? Qual passagem? Tá. Então, essa é a fórmula, né? Que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, aqui é a altura e aqui é a área da base, πr de t ao quadrado. Agora, estou trocando h de t por essa fórmula aqui. Então, 1/3 vezes 2/3 de r de t. Tudo bem? Porque, lembrando que a gente tinha o seguinte, o diâmetro, que é 2 vezes r, é 3 vezes a altura, porque é o que o enunciado fala, o diâmetro da base é 3 vezes
altura. Então, isso, na verdade, é o diâmetro da base é 3 vezes a altura. Tudo bem? Então, isso eu estou usando nessa igualdade aqui. Eu obtenho que isso é 2 nonos de π r de t ao cubo. Tudo bem? Ah, só que eu fiz a conversão onde não deveria, né? Tá, tudo bem. Eu acabei fazendo o caminho mais longo. Só que eu quero saber o H', não R'. Então, eu já vou transformar aqui, né? Ou seja, eu tenho também isso que R de T é igual a 3 sobre 2 H de T. Tudo bem? É só isolar diferente. Fiz um caminho meio tortuoso. Eu devia substituir direto o R em função de H e não o contrário. Mas tudo bem, eu corrijo e continuo aqui. 2 nonos de π. E aqui eu vou substituir 3 meios de H de T ao cubo. Tudo bem, por que fazer isso? Porque é, já que eu poderia resolver a função de R, depois em R achar o H, mas já que eu quero o H, eu já faço direto o volume de T, função de H. Estava fazendo R porque achei que R era mais fácil. Só que não adianta ser mais fácil se não é. Depois eu vou ter mais trabalho para achar um a partir do outro. Então, esse vai ser o 3H de T ao cubo, né? Então, isso eu vou ter o quê? 3 ao cubo vai ser 27. Então, eu vou ter 2 sobre 9 vezes 27 sobre 8, HP, né? Vezes H de T ao cubo. Então, isso vai ser 3 sobre 4 π H de T ao cubo. Tudo bem? Agora, vamos ver se eu consigo terminar em 5 minutos, né? É, Agora, eu vou ter o quê? V' de T vai ser 3, 4 π R de T ao cubo, ou H de T, né? Ao cubo, linha, que vai ser 3 π sobre 4 H vezes 3 H de T ao quadrado, regra da cadeia de novo, vezes H' de T. Tudo bem? Bom, agora eu sei que, quando substituindo no T0, eu sei que V' de T0 vai ser 3π, 4π, ou já vou colocar 9 aqui, né? 9π H de T, zero, ao quadrado, vezes H' de T0. Então, aqui eu vou ter 0,081, que é o que o exercício dá, né? Que é a variação do volume, igual a 9 quartos de π. H de T0, dado pelo exercício, é 1,2. 1,2 vezes H' de T0. E agora é só fazer conta. Ok? Ao quadrado. Isso, obrigado. Tá. Então, o que que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter 81, 9π
sobre... Tá, vou fazer passo a passo. 1,44 vezes a galinha de T0. Tá. Então, e agora eu vou multiplicar por 1.000, tudo bem? Nos dois lados. 81 é igual a 9π sobre 4 vezes 1.440. Tudo bem? Porque eu estou multiplicando os dois lados por 1.000 vezes a galinha de T0. Então, isso implica o quê? Bom, eu posso dividir aqui, né? Vai ser 9. E aqui o 4 por 1.440 vai dar 720, 360. Então, vou ter que 9 é igual a π é, vezes 360, a galinha de T0, que vai ser... aí eu posso simplificar de novo. 9, 360 dividido por 9 é 40, é igual a 1. Então, a galinha de T0 é igual a 1 sobre 40π. É isso que deu a resposta? Parece que... Vamos ver. Sim.